Olá, olá, tá começando mais um episódio do podcast Médico para Paciente. Hoje, aqui comigo, Luiz. E a gente vai falar um pouquinho sobre o autismo, o espectro autista, como é que é a definição, a gente vai tentar entender melhor como é que é essa condição, as dúvidas, o que você pode saber para você poder entender melhor como é que é uma pessoa que convive com autismo, como é que ela é. E aí vai ser muito interessante, a gente tem muitas dúvidas, o pessoal mandou muita pergunta pra gente nas caixinhas de perguntas durante a semana, e aí a gente vai tirar as dúvidas do pessoal. Eu aqui comigo, meu amigo Luiz. E aí, Luiz, tudo bem? Tudo ótimo. A temática é extremamente interessante e que cada vez mais, a minha impressão, inclusive, vou querer escutar das especialistas, parece até que o diagnóstico está cada vez mais presente, né? A gente vê o diagnóstico desse espectro autista, talvez porque a gente agora está mais atento ao comportamento, temos um analista de comportamento, vamos tentar entender o porquê. Mas só para a gente pincelar, para quem está acompanhando a gente, o que seria esse autismo, ou a pessoa que é o autista, como eles gostam de ser chamados como autistas, ou como a OMS, como o CID coloca, como transtorno do espectro autista. A palavra transtorno do espectro é porque primeiro, é uma anormalidade. A pessoa ela tem uma qualidade e uma quantidade de interação social, de interação interpessoal, de comunicação, seja em menor quantidade ou em qualidade inadequada. Então é um transtorno, não é algo normal. Porém, isso varia, existe um espectro de uma quantidade maior ou menor de que isso afeta a forma como ele está presente na sociedade. Então a gente pode ter pessoas autistas que estão totalmente bem inclusas dentro da sociedade, fazendo sua alta performance cognitiva, comportamental, profissional, sem qualquer dano. Por isso, a ideia do transtorno do espectro autista. Entender que nesse espectro, diversos sintomas vão estar atrelados ao comportamento e à linguagem. E para isso, a gente tem duas convidadas de peso que você selecionou, doutor Daniel. Hoje a gente tem aqui a nossa convidada, tem a Nuska, que é uma especialista no comportamento dos pacientes que possuem autismo. Seja muito bem-vinda, Nuska. Boa noite, obrigada pelo convite. Muita satisfação estar hoje aqui com vocês. E a nossa segunda convidada é a nutricionista, amiga do Luiz. Qual que é o nome dela, Luiz? Rafaele. Não posso errar, acertei, né? Se você falar Rafaela. Rafaele Rocha, nutricionista, especialista em auxiliar o paciente que tem transtorno de espectro autista e um dos sintomas nutricionais dele, que é aquela seletividade. Quem nunca ouviu falar aquela criança que só quer comer tal coisa de cor azul e de que maneira a gente pode conseguir oferecer? Isso é fundamental, porque eu estou falando da criança, mas lembra que ele vai se tornar um adulto, eu tenho que ter o aporte proteico, o aporte nutricional, isso afeta o desenvolvimento neuropsicomotor. Então a importância, esse acompanhamento multi e interdisciplinar numa doença como essa, que é um transtorno que afeta a neurocognição. Vamos dar início à nossa introdução, a Nuska. A primeira pergunta que eu queria fazer para você, antes de mais nada, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu acho esse tema muito interessante e já tinha um tempo que a gente queria gravar sobre esse tema. E assim, normalmente o que o pessoal pergunta pra gente, o que a gente vê, é o que é autismo? O que significa? Da onde surgiu? E como que é conviver com o autismo? O transtorno, como já foi falado pelo Dr. Luiz, né, ele é uma condição neurológica, né, uma condição divergente, a gente acaba usando muito esse termo, né, neurodivergente, né, para a gente não usar um termo normal, anormal, né, dentro desses parâmetros de normalidade que não existe, dentro da neurodiversidade não existe esse parâmetro de normalidade. Então, a gente, dentro dessa diversidade, o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno que ele se caracteriza exatamente por dificuldades. E essas dificuldades, eles podem ter faltas e excessos. Faltas comportamentais ou excessos comportamentais, sejam eles de comunicação, linguagem, seja ele de comportamentos e adaptações sociais, então dificuldades nas relações sociais, comportamentos restritos e ou repetitivos, então aquela monotonia, aquele comportamento sempre dentro daquele mesmo padrão, dentro daquele mesmo parâmetro. Então, além hoje de outras condições que estão sendo modificadas dentro do CID que está sendo atualizado, então condições de comorbidades associadas, né, e
todo esse conjunto, todas essas esses sintomas, essas características, a gente acaba caracterizando uma pessoa que está dentro de um espectro espectral. Então, é uma situação onde a gente tem uma divergência e uma diversidade, onde se a gente levar uma alusão, um arco-íris, aí tem diversas cores, diversos tons, diversas caracterizações. E aí, dentro do TEA também, nós iremos ter diversas caracterizações, diversas características, diversas condições. E essa pessoa, ela é única. Essa condição que ela apresenta, neurodivergente, ela é única. Então, conviver com a pessoa com TEA é a única pessoa, como ser individual, que tem todas as suas características diferentes, todas as suas características únicas. Que características você fosse tentar colocar 3 principais, você como analista de comportamento, quando você, na busca de auxiliar no diagnóstico, já que esse diagnóstico ele é em conjunto, né? Eu não faço tratamento de pacientes com autismo, mas vez por outra aparece alguns para terapia canabinoide, que é uma linha que eu trabalho. Então, eu sempre me ancoro muito, primeiro, uma avaliação do neuropediatra e concordância, segundo, com a avaliação da equipe multi. Eu preciso do analista, eu preciso do psicólogo, eu preciso do terapeuta ocupacional, ancorando as diversas alterações do neurodesenvolvimento. De que maneira comportamental você colocaria 3 sinais que me inquietariam e estimulariam a esse paciente procurar o neuropediatra? Vamos lá. Esse neurodesenvolvimento, ele existem marcos, né? Então, todo o desenvolvimento do ser humano, ele tem marcos. E os marcos de desenvolvimento, eles são presentes para caracterizar que esse desenvolvimento, esse crescimento em estatura, em condição, ele está presente e ele está acontecendo dentro do tempo esperado, né? Dentro daquela margem de tempo esperada. Então, quando isso não está presente, vai levantar a bandeirinha. Não quer dizer que vai existir condições. Isso aí vai ser o autismo, pode ser apenas um atraso de desenvolvimento, mas as principais. E as primeiras que aparecem. Quando bebê, quando criança. Não atenta ao nome, não responde ao nome. Muitas vezes não segue ou o andar, ou o objeto, dos primeiros cuidadores, porque aí vem o pai, vem a mãe. Muitas vezes, até na amamentação, já existem colocações de que ele não tem uma observação direta para o olhar da mãe, que isso é presente no desenvolvimento. Então, essas condições iniciais, bem iniciais, ainda bebês, a gente consegue olhar uma diferença nesse desenvolvimento. Essa presença desses marcos, eles começam a deixar de estar presente dentro daquele período. Então, a linguagem, essa é a mais presente, mais marcante, o atraso no desenvolvimento da linguagem e da comunicação. E aí a gente vai com as comunicações não verbais também, que seria o apontar, que seria sinais simples de solicitação do dar, palavras simples de papai, mamãe. Então, começa esse atraso de linguagem, esse atraso de comunicação. E muitas vezes é a primeira observação dos pais. Outros sinais eles passam, mas aí a linguagem não vem, a fala não vem. E o pai, não está falando. E aí a primeira bandeira, assim, que essa é uma das mais marcantes. E aí a segunda, restrições. Ele começa a ter restrições sociais. Então, ele não brinca com coleguinha, ele não brinca com o priminho da mesma idade, eles não conseguem brincar, desenvolver uma atividade que seria esperada para aquela idade. Então, já tem um desenvolvimento social ali. Segunda bandeirinha. E a terceira bandeira começa a apresentar comportamentos muito restritos, dificuldades de interagir em ambientes diferentes, em ambientes que não são contextualizados ou que não são convividos diariamente. Então, aí muitas vezes inicia na escola, por exemplo, que aí é pequenininho, muitas vezes, coloca na escola, vai ajudar a desenvolver, vai interagir com outras crianças, muito comum isso, e aí ele começa a apresentar realmente muitas restrições, ainda mais comportamentos e dificuldades. E aí, essa questão de restrição de comportamento está associada também à questão de agressividade.
É uma característica de um paciente, dos pacientes com autismo, a questão da agressividade ou é para menos? Porque assim, a minha experiência é muito pouca, assim, eu convivi com pouquíssimas crianças que têm autismo. Mas normalmente as 2 ou 3 que eu lembro, normalmente elas são um pouco mais agressivas, mais ríspidas do que as outras. Obviamente que devem ter crianças mais embotadas, mas as que eu lembro mais, que mais me chamaram a atenção, que elas eram um pouco, não sei se era porque era dificuldade de se comunicar, às vezes não queria que a outra brincasse e tal, então ele tá ali brincando no mundinho dele, se chegar outro pra pegar, rapaz, é mãozada, é o cavalinho que vai voar na cabeça do outro, porque ele não tá afim que o outro interaja com ele, né? Como é que é essa questão dos sentimentos deles? Tem alguma característica mais marcante? Olha só, a gente precisa entender que a agressividade, ele não é uma característica do TEA, tá? Ele pode estar presente, sim, e muitas vezes vai estar presente. Por quê? Imagina só, como você falou, né? A comunicação. Imagina você chegar num local onde você não conhece da língua, onde você não conhece ninguém, onde todas as pessoas são diferentes para você, você não tem nenhuma afinidade com essa pessoa e você não consegue se comunicar com ela, ou o que você comunica não é compreendido. Como vocês ficariam? Não ia ficar normal, né? Você ia ficar bem... A dificuldade que eles têm nessa interação de comunicação, muitas vezes, é que gera o comportamento. E na análise do comportamento aplicada, a gente fala que o processo de aprendizagem comportamental, ele acontece pelo reforço pela consequência que é dada, o reforçamento da consequência que é dada naquele ambiente. Então, ele começa a emitir sinais de comunicações, muitas vezes não verbais, e outras vezes verbais, mas não é validada. E aí ele começa a entrar com comportamentos que são reforçados. Então, tipo, eu puxo meu brinquedo que eu não quero brincar com o coleguinha, mas o coleguinha vem lá e vem pegar o meu brinquedo. Eu viro novamente e não quero que o coleguinha pegue no meu brinquedo. E ele vai pegar no meu brinquedo. Então eu vou aprender que se eu bater no coleguinha, ou se eu empurrar, ou se eu gritar, ele vai se afastar de mim. Então, eu fiz isso uma vez, tive reforço, o coleguinha se afastou. Fiz isso uma segunda vez, tive reforço, ele se afastou. Se eu fizer novamente, todas as pessoas não vão chegar perto de mim. Então, esse processo de aprendizagem comportamental, ele vai acontecendo e dentro da maturação neural e dentro desse processo de desenvolvimento, a partir do momento que ele aprende que esse comportamento que ele emitiu teve uma consequência, e era a consequência que ele esperava que acontecesse, que era deixar o meu brinquedo quieto, ele vai fazer isso. E aí a gente ainda fala do processo de generalização. Ele aprendeu que se eu gritar ou se eu bater, a pessoa se afasta e não pega o meu brinquedo. E em outro momento eu usei o gritar ou bater para conseguir água. Então, eu vou gritar e bater para conseguir água. Então, ele começa a generalizar, ele começa a usar esse comportamento para várias outras condições e contextos dentro do próprio ambiente. Algo importante, o próprio Ministério da Saúde coloca que a prevalência é em torno aí de 2 milhões de crianças e adultos com diagnóstico do espectro autista. E quando a gente busca entender o que causa, né? Diversas são etiologias ambientais e genéticas. E como se fala em ambiente, se fala em intestino, já que nós somos o que nos alimentamos. E quando a gente fala em diversas doenças, estou falando do Parkinson, do Alzheimer, a gente sabe a interferência da dor crônica, a gente sabe da interferência do intestino e da alimentação nesse processo de formação de uma condição crônica. Rafa, de que maneira a disbiose, essa condição anormal que o nosso intestino pode ter, pode estar facilitando, mesmo hoje, termos cada vez mais diagnósticos? Como a alimentação pode estar interferindo nessa inclusão do paciente dentro desse espectro? Boa noite, gostaria de agradecer o convite do meu grande amigo, Dr. Luiz Severo, que grande amigo no pessoal e parceiraço no profissional. E aí, doutor Daniel, quem é amigo dele também se torna meu amigo, então vem um combo junto. É interessante quando Anos coloca algumas coisas, e quando você traz essa questão, só para acrescentar um pouco, essa questão da agressividade,
essa agressividade ela pode se apresentar de duas formas, que é o heterolesivo, é quando eu machuco o outro, quando eu tento conseguir alguma coisa, como a Anuska colocou, ou o autolesivo, quando ele se morde, quando ele se belisca, quando ele se machuca, também com esse mesmo propósito que a Anuska colocou de querer alguma coisa. A mãe vê ali, no momento de raiva, ele morder, e aí ela dá aquele objeto que ele quer, e ali ele faz, opa, consegui. Então, toda vez ele vai tentar se morder ali também para conseguir aquilo. Que aí é o que a gente chama de comportamentos interferentes, né? Que antigamente chamava inadequados. E aí vem a análise do comportamento para tentar equilibrar isso e ele conseguir ter outras formas de comunicar que quer algo. E umas formas que a gente considera socialmente mais adequada, até pela a questão da proteção desse indivíduo. Quando a gente fala em sintomatologia, lá no DSM-5 ele traz as características como critérios diagnósticos. Por isso que a gente fala em TEA sem atrelar a doença. E aí, quando a gente fala em sintomatologia, é a comorbidade que pode apresentar. Inclusive, é muito difícil quando a gente só trabalha com TEA, colocando ali na caixinha do TEA sem olhar como um todo para a saúde mental. Por quê? Porque o TEA ele pode vir com comorbidades associadas, inclusive transtornos comórbidos associados. Tem muitos pacientes, inclusive lá no Instituto de Anuska, na clínica que eu trabalho, que tem um paciente que ele tem TEA e tem TDAH. Que ele tem TEA e tem o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Então, essa agressividade, muitas vezes, ela pode estar associada ali ao transtorno opositor desafiador. Né? Aí já não é do TEA. Então, a gente tem que ter esse cuidado com essas nuances que amplia aí dentro da saúde mental, que nem tudo é a caixinha do TEA. Né? A questão comportamental de forma abrangente, que ele pode ter ali outros transtornos comórbidos. Então, quando a Anuska coloca que a agressividade não é uma característica, realmente não é uma característica. Ele pode apresentar, mas que também pode vir de outros transtornos comórbidos. E aí, quando a gente fala da causa, não temos nada definido de causa. Né? Inclusive, a gente pergunta assim, hoje as crianças nascem tudo autista. Antigamente não existia isso. Antigamente a gente não tinha, e aí a Anuska pode falar com mais propriedade, ferramentas mais apuradas para se diagnosticar. Né? A gente via um menino se afastando ali do convívio social, sem querer interagir, ou muitas vezes tendo um comportamento heterolesivo, um comportamento autolesivo, uma dificuldade ali de acompanhar na salinha o aprendizado, e dizia assim, esse menino é problemático, esse menino é chato. E aí o que é que se fazia? Né? Aí eu gosto de remeter lá para a saúde mental. Se trancava essas pessoas, excluía da sociedade, né? Aí vem aí a gente remonta lá para a época dos manicômios. Quantos autistas, né, que hoje são adultos, idosos, eram trancados, excluídos da sociedade dentro desses manicômios, né? E muitas vezes com diagnóstico de esquizofrenia, que hoje a gente sabe que é totalmente diferente. Mas vem aí a reforma psiquiátrica, né? Devolve essas pessoas à sociedade com tratamentos mais humanizados, e aí a gente começa a ter essas ferramentas mais apuradas, e aí a gente vê que não é uma doença, que é uma pessoa que ela tem total condição de conviver em sociedade, mesmo aqueles níveis de suportes que precisam de mais terapia, de uma estrutura melhor, para ele poder desfrutar do que a sociedade traz. Né? E isso é inclusão. Não tem como a gente falar em TEA sem falar em inclusão. Né? Inclusão não é você criar uma escolinha que só para criança com TEA. Inclusão é eu ter na escola de ensino regular pessoas capacitadas, pessoas que podem dar uma assistência maior a essa pessoa, e ela pode ter essa convivência normalmente com as outras pessoas que não têm o espectro. Então, não tem o que a gente falar de causa, né, sem falar desses efeitos, até porque a gente não tem essa causa definida. Quando a gente traz a questão do intestino, né, e aí a gente já vem para esses padrões
restritos, esses padrões repetitivos que eles adentram muito na questão alimentar, não são todos, mas acaba sendo uma característica em sua maioria, vem as comorbidades. Aí a gente pode falar em sintomatologia. Uma criança que apresenta um quadro de constipação, uma criança que apresenta um quadro de diarreia, crianças que não formam as fezes, e ali a gente vê que tem uma dificuldade, uma deficiência na produção enzimática digestiva. Então, a gente começa a atentar esses sinais, mas não só olhando a questão do TEA. A gente olha a questão do ser humano como um todo, né? Que eu também posso ser uma pessoa neurotípica e apresentar uma constipação. E aí você pode falar melhor do que eu, doutor Nenê, apresentar quadros recorrentes de diarreia. Agora, por que a gente percebe que isso é muito comum e a gente tem que ter um cuidado ali especial com a questão do intestino da criança? Porque eles, com esses padrões restritivos e repetitivos, eles acabam recorrendo aos industrializados. Mas por quê? Né? O povo diz assim, porque é besteira, porque é mais palatável. Não só é por conta disso. É porque a indústria, né, bem ali pragmática, ela não vai ter erro. O biscoito recheado, ele é sempre do mesmo formato, ele é da mesma cor, ele é do mesmo sabor. Então, a criança que tem esse padrão restrito e repetitivo, ela não vai encontrar surpresa se comer toda vez o biscoito de chocolate ou o biscoitinho de morango. Coisa que com a fruta, a gente tem essa variação. O arroz, o feijão, o macarrão, tem variação. Tem variação na preparação, porque aquela criança, ela só come a comidinha preparada pela avó, o bolo preparado pela avó. Quando é preparado por outra pessoa, até o bolo de chocolate é bolo de chocolate. Mas ela percebe que tem uma diferença no sabor, ela percebe que tem uma alteração na cor, ela percebe que tem uma alteração no cheiro. Então, quando nos coloca essas questões comportamentais, essas características, inclui também o que o TO, ele tem aí a propriedade melhor para falar sobre as alterações sensoriais, alterações vestibulares, alterações proprioceptivas, né, que também vai envolver essa questão do transtorno de processamento sensorial. A criança, ela pode ter uma hipo ou uma hipersensibilidade, e isso está totalmente relacionado à comida, porque não tem como a gente falar em comida sem a gente falar em cheiro, sem a gente falar em sabor, o visual, sem a gente falar do tato. Tem muita criança que tem a questão com a textura, prefere os secos e crocantes, outras preferem os pastosos e mais molhadinhos, ou os líquidos. Então, tudo isso gera ali um transtorno, né, uma alteração sensorial que vai ser trabalhada em conjunto com o terapeuta ocupacional, vai ser trabalhado em conjunto com o psicólogo, porque tem uma questão comportamental. Se a gente está falando de sensorial, não tem como a gente separar da questão comportamental, porque traz o padrão repetitivo e restrito. Não tem como a gente falar de uma criança que tem, por exemplo, ela prefere os líquidos e os pastosos. Aí você faz, mas só como líquido e pastoso, porque aí a gente tem que observar o padrão mastigatório. É uma criança que mastiga com a boca aberta, é uma criança que tem dificuldade na respiração, é uma criança que tem palato profundo. Se ela tem palato profundo, ela vai ter dificuldade de comer esses sólidos. Então, é toda uma orquestra que o nutricionista, ou o psicólogo, ou o fono, ou o terapeuta ocupacional não vai conseguir tratar ali sozinho, né? Então, a gente entra muito com essa questão orgânica enquanto nutricionista, mas entra também com a questão da terapia alimentar, da aproximação dos alimentos, juntamente com o TO. E aí, se a criança ela não tem um padrão mastigatório regular, eu não vou conseguir se eu não tiver um fono junto. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na avaliação. Todas as crianças apresentam seletividade alimentar? Não. Algumas apresentam até mesmo um transtorno alimentar, né, que a gente tem aí uma linha muito tênue do transtorno alimentar restritivo evitativo da seletividade, e também uma dificuldade alimentar, que aí vai envolver essas outras questões, motor oral, sensorial, e que a gente precisa ter toda essa orquestra multidisciplinar para apurar melhor. Pegando essa parte que a Rafa falou um pouquinho das crianças que têm
dificuldade quanto a essa questão do trato gastrointestinal, normalmente, como eu não sou pediatra, eu não pego tanto as crianças no consultório, mas eu pego para fazer exame. Então, às vezes, tem alguns pediatras que são especialistas em transtorno do espectro autista, ele encaminha para a gente. E aí, o que acontece? Muitas vezes, os pacientes, crianças com diarreia, que tem alguma seletividade, alguma coisinha, vão para eles começam a investigar. Às vezes, eles vão pedir colonoscopia, porque, além disso, eles estão pensando em doença inflamatória intestinal, porque tem diarreia, tem dor associada e tal, as crianças têm alguma coisa. Quando a colono vem negativa, ele já conseguir fechar o diagnóstico dele pensando mais na seletividade, numa consequência, né? Mas em adulto, para mim, eu cheguei... no final do ano passado, eu cheguei a atender um paciente que ele, durante a vida toda, ele se achava diferente, mas que não tinha... Isso atrapalhou ele um pouco nas relações, tudo. Ele trabalha com informática, normalmente o pessoal tende a ficar numa coisa que ele não precisa de tanta gente de conexão, e eles vão indo quando não tem acesso, né? Até pouco tempo atrás as pessoas não tinham tanto acesso ao tratamento, né? E aí ele conseguiu viver, trabalha bem sucedido com informática. Aqui em Campinas tem muita gente que consegue trabalhar com informática, inclusive no mundo inteiro, como programador, essas coisas. E aí, assim, aí ele veio com um quadro de constipação bem grave, ele evacuava às vezes de 15 em 15 dias, tudo, para a gente investigar. E aí uma das coisas que a gente faz durante a consulta é avaliar como é que é a alimentação do paciente. Então eu preciso ver um pouquinho para ver se eu preciso só alterar, se eu vou precisar de um nutricionista para me ajudar, se tem alguma medicação que eu vou precisar, ou se tem algum sinal de alarme que está me sugerindo que tem alguma coisa fechando, que aí eu vou pensar em uma obstrução, em uma doença neoplásica, alguma coisa assim, um câncer, né? Nesse caso, na hora que eu comecei nessa parte da anamnese, conversar com ele sobre a dieta, nossa, é bem marcante. Eu falei assim, como é que é o café da manhã? Normalmente o pessoal fala muita coisa, toma leite, café e tal. Ele falou assim, café com leite e torrada. Eu falei, beleza. Fruta, torrada? Não. Aí, falei, no almoço, ele arroz e carne moída. Eu falei, tá, e aí, você tem alguma salada e tal? Ele, não. Aí, eu falei, e no jantar, ele, bolacha de água e sal e chá. Eu falei, beleza. Eu falei, e tem algum dia que você come isso e tal? Tem alguma mudança? Ele falou, não, todos os dias são a mesma coisa. Aí eu falei, não, é sério? Ele falou, todos os dias, sempre foi assim, e eu como isso desde quando eu nasci, é sempre isso. Eu falei, não tem como o intestino funcionar com essa alimentação, né? Já fiquei pensando, beleza. Aí a gente foi investigando e tal, na hora eu falei, você já passou para um psicólogo, já pensando que tinha alguma coisa? Ele, não, tá. Resumindo, tive que encaminhei para um colega psicólogo para poder me ajudar, me auxiliar, porque ele também já tinha muita questão de ansiedade que atrapalha muito no tratamento, na questão eu pensando em síndrome do intestino irritável também. A gente prosseguiu para a colonoscopia, que veio normal, ele já tinha alguns divertículos, que é comum paciente constipado ter divertículo no intestino, que são uns buraquinhos no intestino, porque o intestino tende a ficar muito tempo armazenando as fezes, e quando ele vai eliminar, o paciente faz muita força e meio que esgarça as fibras e faz um supapo, como se fosse um pneu, sabe? E aí ele já tinha um pouquinho, mas tirando isso, tudo normal. E aí o colega que eu encaminhei, o psicólogo, me mandou uma cartinha falando, Daniel, a gente está investigando a possibilidade de ter um espectro autista, dele ser autista. A gente está encaminhando, é um pouco difícil a gente já fechar o diagnóstico, porque eu preciso de mais tempo para conversar com ele. E aí ele começou a mudar algumas coisas, mas sim, acho que agora... E aí ele foi para um nutricionista para me ajudar, e aí com o tempo ele foi acrescentando, aí ela conseguiu acrescentar uma fruta, e aí ele continuava com isso, aí tirou a bolacha de água e sal e colocou uma outra, mais proteína à noite, e aí para ver se o intestino funcionava. De qualquer maneira, a gente teve que entrar com algumas medicações para ver se funcionava. A princípio, da última vez que eu tinha visto, ele estava conseguindo evacuar de 5 em 5 dias, que ainda é constipado, mas já está bem melhor do que era antes. Então isso acontece, muitas vezes o paciente não tem acesso, então a gente muitas vezes agora, atualmente, quando as crianças já têm algum desvio de conduta, elas já procuram, os pais procuram um pediatra, e os que não tinham acesso, né, que foram levando a vida, sendo excluídos, né, sendo chamados de estranho, né, o bullying, né, de outras coisas. E aí eles conseguiram, e aí de vez em quando chegam, e aí imagina, tem gente que está sendo diagnosticado com autismo com 40, com 50 anos, né? Então tem esse caso, além das crianças, existem adultos que demoram bastante, né? Imagina o tanto que ele já sofreu, né? Esse intestino então já sofreu bastante, que para ele era normal ficar 2 semanas sem evacuar, né? Aí pensando nisso, Anuska, como é que é quando uma criança ou um paciente chega no instituto, como é que é a primeira abordagem
pessoal. Lembrando que a NUSCA, ela coordena um instituto que chama Viver Autismo, né? Que engloba diversas especialidades no tratamento do autismo. E aí eu queria saber de você como é que é. Chegou uma mãe ou um paciente com uma criança que está investigando, ou então já tem um diagnóstico de autismo. Como é que é essa abordagem? Nós trabalhamos no Instituto com análise do comportamento aplicado, né, com o ABA, que hoje é a evidência científica de maior comprovação, padrão ouro em intervenção. Então, nós trabalhamos com todos os profissionais com capacitação e análise do comportamento. Eu sou analista do comportamento, certificada internacionalmente, exatamente para buscar que a gente agrupar, né, como a orquestra, como a Rafa falou, né, a gente tem essa necessidade de ter uma multidisciplinaridade, e dentro dessa multidisciplinaridade ela não é apenas uma equipe multi, é uma equipe multidisciplinar que trabalha de forma transdisciplinar. Então, na chegada, nós trabalhamos primeiro com o acolhimento dessa família, principalmente se esse diagnóstico foi recente. A família vem dentro de um processo de aceitação, que passa por várias fases, né? Até muitas vezes a fase de ir à terapia, ela está indo porque muitas vezes alguém diz, tem que levar. E ela não aceita até então. Ainda está na esperança, às vezes, de você falar que não tem nada. Vem todas as etapas de um luto, né? Todas as etapas de um processo, né? Vem a etapa do luto, vem a etapa da aceitação, vem a etapa da negação, e aí você aceita, não, realmente ele é diferente. Mas não tem autismo. E aí daqui a pouco ele chega na etapa de dizer, não, realmente eu preciso de intervenção. Eu preciso levar o meu filho para um local, e eu costumo muito falar isso, ó, gente. O diagnóstico, ele não vai fazer diferença. O que vai fazer a diferença é a intervenção que seu filho vai ter. Exato, isso é o que eu reforço. Às vezes a família perde tempo pulando de médico em médico em busca do bendito laudo. Eu falo, veja, pode ser que a gente esteja diante de um espectro autista, mas pode ser diante de uma criança que está pouco estimulada. No frigir dos ovos, nosso objetivo é estimulação. Eu preciso que essa criança seja estimulada adequadamente sobre os diversos sentidos e conhecimentos e cognição. Então não é perder tempo em busca do diagnóstico que você não está querendo aceitar, mas é entender que tem algo errado, e enquanto o médico está fazendo investigações, eu já tendo a encaminhar também para a equipe multi, para as avaliações e intervenções. Porque o que vai realmente mudar a história natural de uma doença, de um transtorno, e a inserção dessa criança, adolescente, adulto no ambiente é o quanto que ela adquiriu de ganhos com as terapias. E isso esbarra no que o Dr. Daniel falou, quando ele traz assim, tem muito adulto que está sendo diagnosticado agora. A gente tem o exemplo de Letícia Sabatella, né, que é um exemplo midiático, aos 50 e poucos anos. E aí, o que é que acontece? Porque muita gente questiona assim, mas só tem tratamento para criança. E esquece que a criança cresce e vai ser um adulto autista. Mas por que a gente fala tanto nesse tratamento para a criança? Pela importância da intervenção precoce. Porque é um tempo que a gente não consegue recuperar. Uma criança que chega com 6 anos, 7 anos para fazer uma terapia, iniciar uma terapia, olha o tanto de tempo que a gente já perdeu, dos ganhos que ela já perdeu de ter ali dentro de uma intervenção precoce. Então, quanto mais cedo, se torna até um apelo para os pais, né? Quanto mais cedo procurar e buscar essas intervenções, melhor. E aí, essa bendita história do laudo esbarra também na dificuldade de se conseguir essas terapias através de plano. Independente do plano, né, Rafa? Hoje é a grande problemática, porque é um tratamento que acaba sendo oneroso, né? Se for pagar individualmente, assim, se for pagar no particular, muitos recorrem a fazer um plano justamente para ter acesso às terapias, e muitas vezes esbarra por questões burocráticas da ANS, dos planos, de não querer liberar. Enfim, é um contexto de muito sofrimento para esses pais. Por isso que a NUSCA traz essa questão de várias etapas, né, do luto, da busca desse tratamento. Porque são muitas questões, não é só simplesmente o diagnóstico, é tudo o que vai envolver ali. Entra a questão econômica, entra a questão social,
né? Entre a questão alimentar, enfim, se torna difícil. E aí, como é que a gente pode facilitar essas coisas? Aí a gente sempre bate em cima da tecla. Analista e assistente terapêutico. É o que vai fazer uma diferença assim, absurda no tratamento. Uma coisa que, assim que eu conheci Rafa, que eu fiquei, nossa, existem atuações de profissionais que a gente não faz ideia como modifica. Eu queria que tu contasse pra gente um exemplo, que até que tu me contou uma vez quando eu perguntei, eu não conhecendo, de que maneira um nutricionista vai trabalhar junto com uma criança que tem uma predileção, né? A gente sabe que as manias e predileções e movimentos estereotipados, a repetição de um comando, de um modus operandi é muito comum no espectro autista. E a predileção de um alimento também. De que maneira? Você sendo referência aqui, ela dá várias entrevistas nessa área, sendo referência aqui nisso. Como o nutricionista, como é que seria? Para manter uma ideia, porque às vezes a pessoa pensa que é só um bate-papo. E quando tu me falou, eu fiquei, eu uso várias coisinhas, né? Várias estratégias de desenvolvimento, que pra gente pode parecer que é brinquedo, mas são terapêuticos. Conta pra gente de que maneira você pega na mão de uma criança para que sair de uma criança que só tá comendo biscoito com água e sal e começa a introduzir outra coisa. Primeiro que a gente chega, se depara com os pais completamente desesperados, na tentativa desesperada de dar qualquer coisa, e é o que eu costumo dizer. Quando chega para a anamnese, né, que é o momento do acolhimento, o que é que eu falo? Tudo que você vai me responder aqui é sem julgamento. Eu preciso saber a verdade, porque muitas vezes quando fala, tá na frente do nutricionista, ai meu Deus, não pode isso, não pode aquilo, como se a gente fosse fiscal de prato, né? E é o que foi pregado a vida inteira da figura do nutricionista. Então, trabalhar com terapia alimentar, trabalhar com aba ali envolvendo a nutrição, trabalhar com TEA, a gente sai totalmente daquela casinha que é aprendida nos bancos de faculdade, né? Que é a nutrição tradicional, que você chega, passa por uma anamnese, é pesado, é medido, recebe um plano alimentar, tchau, volte daqui a um mês. Se você não cumprir aquilo ali, você vai levar um puxão de orelha. Totalmente diferente, não tem nada a ver com isso. Então, o que é que acontece? A gente faz esse acolhimento. Muitas vezes os pais vêm de um contexto de muito sofrimento, porque já passou por julgamento da família, de amigos, de dizer, isso é frescura, deixa com fome, quero ver se ele não vai comer o que tem. E não é assim, né? O negócio é muito mais sério. Então, o que é que a gente faz? Faz a anamnese, ali a gente já tem uma ferramenta, né, que traz alguns dados, mas que não é suficiente. A gente precisa fazer um rastreio alimentar. E aí a gente tem uma ferramenta que lista ali o que é que a criança come com frequência, o que é que ele come às vezes, que não está todo dia no cardápio, mas ele ainda come. O que é que já foi oferecido que ele nunca aceitou? O que é que ele comia e parou de comer? Porque chega, eu acho que é 95%, eu digo isso sem medo de errar, que os pais chegam, olha, na introdução alimentar, comia de tudo, de repente foi parando de comer as coisas. E geralmente circula ali numa idade entre 1 aninho, 2 aninhos, alguns mais tardios, mas começa a fazer essa seleção desses alimentos. E aí eu preciso saber o que é que a família come e a expectativa dos pais. Por quê? Isso é tão importante. Muitas vezes a mãe faz assim, queria tanto que ele comesse fruta. Aí quando eu pego o rastreio alimentar, não tem uma fruta no que a família come. Aí eu chamo a mãe e faço, como assim? Eu morro de nojo de fruta. A criança não vai ter espelho. A criança, uma das habilidades básicas, né, que a gente trabalha em aba é a imitação. Ele vai imitar a terapeuta comendo, mas ele não vai conseguir generalizar, porque chega em casa e não tem o pai e a mãe comendo fruta para imitar. Então, isso é como se fosse a expectativa e a realidade. O que é que a gente pode trabalhar dentro disso? Eu queria que meu filho comesse de tudo. De tudo o quê? Eu preciso saber o que é que tem dentro de casa. Porque se só tem banana, maçã e mamão, eu vou levar uma pitaia para terapia, um kiwi? Se não tem em casa, qual é a função da criança comer isso na terapia se não vai ter em outro ambiente? Né? Então, é trabalhar dentro de uma realidade. Os atores principais dessa terapia alimentar são os pais, porque é quem está ali convivendo com a criança. Eu passo 40 minutos ali na sessão e os pais uma vida, vai levar a criança para um restaurante, vai levar a criança para uma viagem, para uma festinha,
Isso precisa ser generalizado. E leva tempo, é um processo lento. A gente precisa que os pais entendam que é um processo lento. Porque tem todo um raciocínio clínico por trás disso. E aí, quando o doutor Luiz traz essa questão, eu fiquei assim, embaçado. Porque a gente utiliza os reforçadores da criança. Eu tinha um paciente que ele chegava vestido de Homem-Aranha. E aí, cara, o que é que eu posso usar esse Homem-Aranha que ele gosta para atrair a atenção dele? Para montar o vínculo. Eu preciso de tempo para montar o vínculo com a criança. Tem pai que fica na porta da sala e faz assim, ele comeu o que hoje? No primeiro dia. E não é simples assim. Se fosse simples, a família conseguia. Por quê? Porque a família é um contexto de segurança para a criança. Ela confia no que vem dos pais. E se ele não está comendo da mão do pai e da mãe, ele vai comer de um estranho que ele está vendo a primeira vez? Então, precisa gastar tempo nesse vínculo. Se vai durar 1 mês, 2, 3 meses, vai depender da criança. E aí eu trago esses reforçadores. O que é que a criança gosta de brincar? A criança é movida à brincadeira. A responsabilidade que a criança tem é brincar. Ele não paga conta. Né? Ele não vai ainda passar aí por um processo como o Enem. Tem aquela rotina que a criança é inserida na escolinha, rotina de aprendizagem, de terapias. Mas eu uso o brincar, que é o que a criança gosta. Né? Então, eu trago isso. Aí o Homem-Aranha. O que foi que eu fiz com ele? Construir a cabeça do Homem-Aranha numa maçã. Porque o objetivo da mãe era o quê? Que ele comesse fruta. Ele comia muito bem tudo. Mas fruta, o pai comia muita fruta, a mãe comia muita fruta e a criança não comia. Nesse dia, essa criança comeu uma maçã. Inclusive, é paciente lá do instituto. Construí uma aranha com... A perninha da aranha tinha as uvas e o corpinho da aranha era uma maçã. Aí muitas vezes a pessoa pensa, meu Deus, brincar de comidinha. Não é brincar de comidinha, tem todo um raciocínio clínico. E aí esse raciocínio clínico a gente trabalha a hierarquização dos alimentos. Eu trago primeiro o que a criança aceita, para ela se sentir segura, para haver uma conexão com o terapeuta, né? A competência daquela criança é de comer aquilo que ela já come. E aí eu trago os alimentos que a gente chama alimentos de resgate, que é aquilo que ela aceitava e passou a não aceitar, mas existe uma memória daquilo, então por isso a gente chama de alimento de resgate. E aí para poder apresentar novos alimentos, que é o que os pais querem. Tem todo um percurso e todo um raciocínio clínico por trás disso. Toda terapia a gente vai conseguir o objetivo? Não. E aí a gente vai meio que insistindo naquele objetivo, claro, que eu tenho que estabelecer objetivos a curto, médio e longo prazo. Se a criança, eu passo 5 sessões, a criança nem toca naquele alimento, tá na hora de mudar o alimento. E aí eu tenho que ter uma base ali de raciocínio clínico para ir modelando esses alimentos. E eu trago mesmo a questão do brincar, da aproximação. A gente trabalha a escalada do comer, que é desde o tolerar, que é conseguir ficar perto. Tem criança que ela não senta nem à mesa porque não consegue nem ver, nem sentir o cheiro da comida. E aí a gente chama de tolerar, quando ela consegue chegar perto. E o último passo é o comer. Ali ela vai tocar, ela vai brincar, ela vai cheirar. São etapas que a gente vai conseguindo vencer, principalmente quando a gente está falando de transtorno de processamento sensorial. Isso aí eu vou estar trabalhando concomitantemente com o terapeuta ocupacional, que é a peça fundamental para se trabalhar com essa questão de intervenção na parte sensorial. Né? Então, sem invadir a área do coleguinha, mas é um trabalho em conjunto. A gente tem que estar alinhado no que tem que ser trabalhado. Então, é muito interessante, porque quem vê de fora uma foto postada acha que é um brincar de comidinha, mas tem todo um raciocínio clínico ali por trás daquilo. E aí a gente vai conseguindo graduar essa criança, vai conseguindo ampliar essa competência dela de provar várias texturas, provar vários sabores, conhecer novos sabores. Aí também tem o arquétipo da criança que a gente tem que estudar. É uma criança mais aventureira, ela consegue ir lá e colocar a mãozinha, ou é uma criança mais observadora, que fica ali meio que observando primeiro, antes de tocar. Então, tudo isso a gente tem que observar para montar esse planejamento, e é um planejamento individual. Eu posso trabalhar, por exemplo, a banana com alguns pacientes no mesmo dia, mas todos eu vou trabalhar a banana? Não.
Tem criança que eu nem vou colocar comida naquela sessão. E também tem essa ideia de que, tipo, não colocou comida na sessão, não tá fazendo nada. Não é assim. Tem outros recursos que a gente pode estar trabalhando ali. Se eu quero trabalhar com a criança que, tipo, ela come o tomate, ela já aprendeu a comer o tomate na sessão. Eu tenho essa criança, que ela aprendeu a comer o tomate. Mas quando eu boto ali numa pizzazinha o tomate, aí ela já não entende que tem que misturar ali vários sabores, várias texturas, pra ela ainda é novo. Então ela vai lá, tira só o tomate, come só o tomate da pizza. E aí eu posso estar trazendo um joguinho comendo bem, que monta ali o pratinho para ela entender que ela pode comer várias coisas juntas. Eu posso estar trazendo a pirâmide alimentar, que é conhecida, mas de uma forma mais lúdica, para ela ver que existem vários tipos de alimento e que a gente precisa de todos aqueles tipos de alimento, né? E aí quando eu falo em tipos de alimento, eu falo em grupos alimentares, frutas, vegetais, carboidratos, proteínas, lipídios, de uma forma que alcance a criança para ela entender que ela pode estar comendo não aquele alimento sozinho, individualizado, mas que possa comer tudo junto. Então são várias etapas do tratamento. E aí quando a gente chega com aquela criança que está num grau de desnutrição, ou num grau ali de constipação, a gente não pode esquecer que antes de ser terapeuta alimentar, a gente é nutricionista. Então a gente tem que tirar aquela criança de um risco nutricional. Uhum. Se ela não aceita nenhum tipo de proteína, ela nem come ovo, nem come frango, nem come peixe, nem come carne, mas ela precisa de um aporte proteico. O que é que eu posso fazer? Eu tenho que apelar para as suplementações. Mas é uma criança que não aceita sabor diferente, ela toma um suco de laranja. Então aí a gente tem já no mercado proteína que não tem cheiro, não tem cor, não tem sabor. Outra preocupação, se a criança ela tem uma questão com a lactose, se a criança ela tem uma questão com alergia à proteína do leite da vaca, né? Porque aí a gente tem proteínas que são derivadas do soro do leite. A gente já tem também essa opção no mercado, que são as proteínas de peptídeos de colágeno. Então, hoje a gente tem um recurso maior para se trabalhar. Porém, tem que ter um raciocínio clínico. Não pode fugir disso. Concordo plenamente. Lembrando que já foi aqui falado, hoje aqui no episódio, que é bem difícil o diagnóstico, né, do espectro autista, mas que com o tempo consegue se chegar, tá? Eu estava dando uma estudada para poder conversar com as meninas aqui hoje, e aí a maioria dos estudos falam que demora de 6 a 2 anos, tá, para fechar um diagnóstico, tá? Isso no Brasil e no mundo. Tem alguns lugares que demoram um pouco mais, outros um pouco menos. Lembrando que o diagnóstico necessita de uma abordagem multidisciplinar, então não é só o médico, ele vai precisar de uma opinião do psicólogo, de um terapeuta ocupacional, de um nutricionista, para ele poder fazer um conjunto, um apanhado de sinais e sintomas no qual ele consiga fechar o diagnóstico, tá? Não é muito fácil, não é nada fácil fazer o diagnóstico, tá? E aí, pensando nisso, Anuska, um paciente, então, vocês lá no instituto, vocês acolhem a família, a família começa a entender melhor como que é conviver com o paciente, com o filho, com o espectro autista. Aí, depois disso que vocês acolhem, qual que é o próximo passo? Como é que vocês vão fazer? Como é que é a questão do tratamento? Ele já começa a participar de várias oficinas, de vários segmentos estratégicos no tratamento? Como é que vocês abordam essa questão lá? Na verdade, ela inicia, né, naquele acolhimento, vamos para a anamnese, e aí a gente vai colher informações de diversas áreas, né, desde a parte motora, como é que está a parte comportamental, de fato a parte alimentar, sensorial. Então, assim, a gente vai olhar aquele indivíduo, aquele ser, aquela pessoa como única, mas o que é que ele precisa desenvolver? Quais estímulos a gente vai precisar desenvolver? O que é que ele precisa mais naquele momento? Porque aí a gente fala, né? Não, a intervenção precoce é super importante, começar muito cedo, cada vez mais cedo. A gente sabe aí da neuroplasticidade, né? O ápice da neuroplasticidade é na primeira infância, e aí a gente vai dentro desse tempo de primeira infância colocar o estímulo correto, na intensidade correta e dentro do que é necessário naquele momento para aquele paciente. Então, tipo, mas é porque ele precisa fazer 40 horas. Hoje, os grandes estudos e as pesquisas, eles colocam
cargas horárias altas, né, de intensidade alta de terapia, para que ele diminua esse atraso desenvolvimental. Então, existe um atraso de desenvolvimento, dos marcos de desenvolvimento, e a gente vai trazer dentro da estimulação, ou tentar trazer para dentro da faixa etária esperada. Então, a gente vai ver o quê? Ele tem uma área motora, e aí a gente não está dentro hoje do DSM como característica, mas a gente tem estudo que aponta em 83% da população de autistas, de pessoas dentro do espectro, tem alterações motoras. Essas alterações seriam o quê? Dificuldade para andar? Das mais diversas, desde a dificuldade para andar, o andar na ponta do pé, a hipotonia, frouxidão ligamentar, ele tem dificuldade dentro dos marcos, por exemplo. Ah, mas ele andou com 1 ano, aí até hoje ele ainda anda esbarrando em locais, então ele tem dificuldade de, muitas vezes, da alteração sensorial, que aí a gente tem, né, todas as nossas entradas são sensoriais, então, e aí a gente tem uma dificuldade vestibular junto com uma dificuldade visual, então ele vai ter dificuldade do processamento de profundidade, de distância, ele executa o movimento, mas ele não tem um movimento na sua execução perfeita, e aí ele tem um movimento que ele vai mantendo aquele movimento por muito tempo, e aí ele começa a ter uma amplitude diferente daquele ângulo que precisava ser correto, né, o esperado dentro daquele movimento. Então ele salta, mas ele diz, você pula, ele pula amarelinha. Não, ele não pula amarelinha. Como assim? Então você não diz que porque ele pula? Não, ele pula. Aí, ele pula como? Não, ele está em cima do sofá e pula pro chão. E aí ele não salta com os 2 pés, ele não salta com o pé, ele não pula amarelinha. E aí as atividades físicas, ele faz alguma atividade física? Não, ele é muito desengonçado. Muitas vezes a falar, ele é muito desengonçado, ele não consegue. Então, aí a gente vai dentro disso, entra a psicomotricidade, que aí a gente entra com a psicomotricidade, é a gente acessar a parte motora a partir da parte psíquica. Né, a partir de todo um contexto afetivo, que hoje é a análise do comportamento, e foi uma das coisas que vocês falaram no início, né, que muitas pessoas colocavam a análise do comportamento, né, como divergente da terapia que deveria ser aplicada, e em sendo padrão ouro, lógico, a ciência evoluiu, a ciência mudou, tudo que a gente viu no passado não se usa no presente, e não vai ser diferente com a análise do comportamento. Procedimentos que eram utilizados dentro da análise do comportamento no passado não são mais hoje. Então, a gente olha para essa criança, esse adolescente. Hoje eu tenho adolescentes lá no Instituto. Eu tenho um projeto chamado Vivenciar, que é um projeto para adolescentes, específico para habilidades sociais, que é uma das áreas de maior afetação dentro do TEA. E aí a gente olha para essa pessoa e diz assim, ele precisa o que agora? Ele precisa uma intervenção motora? Ele precisa de uma intervenção com mais horas na parte sensorial, e aí entra o terapeuta ocupacional? Então a gente vai entender, ele precisa de um estímulo cognitivo maior nesse momento? Ou ele precisa da fono? Porque ele tem o cognitivo preservado, ele tem a parte motora que não tem tantas alterações, mas ele não tem comunicação em linguagem. E aí a gente tem vários comportamentos que são interferentes, ou vários comportamentos que dificultam a interação ambiental e essa interação social de forma esperada e aceita dentro da sociedade. Então a gente vai olhar o quê? Como é que ele se apresenta e o que é que ele precisa. E dentro dessa perspectiva a gente faz o direcionamento. Direciona horas de intervenção em psicologia, horas de intervenção em nutrição, se tiver uma restrição, se tiver horas. Então, esse paciente ele vai ser direcionado da forma em que, muitas vezes, nós já recebemos um laudo. E nesse laudo ele vem lá quantas intervenções semanais esse paciente precisa. E muitas vezes a gente percebe que aquele contato que o médico tem é um contato de 1 hora. O suficiente para definir a estratégia terapêutica.
a estratégia de como a gente vai fazer. Às vezes exigem, né? Isso. Aí o médico meio que fala, preciso de 20 Padrão. horas, porque se ele não mandar essas 20 horas, o plano não vai liberar, né? Esbarra. Inclusive, eu tô com uma paciente que conseguiu a intervenção de terapia alimentar semanal, que é uma grande dificuldade. Mas o que foi exigido do plano? Que não só constasse que a criança precisa de terapia alimentar, como também a justificativa. Sim. Então tem que ter uma justificativa médica. E muitas vezes até a justificativa também do nutricionista para anexar ao processo, né, administrativo dentro do plano. Então, hoje, ainda é uma grande dificuldade. A gente ainda esbarra muito nessa questão dos planos. Principalmente porque quando se falava em TEA, se falava muito em fono, em Psicólogo, psicopedagogo e psicólogo, né? Até as outras áreas também. Então, eu acredito, por ser nutricionista, que a nutrição está sendo a última a ser inserida. Tem gente que ainda não sabe. Tem pais que a criança tem as dificuldades alimentares e, ele acha que, é birra do menino, é besteira, é frescura, não entende ainda. Então, é algo que precisa ainda ser muito disseminado. E é um caminho, né, Nus, que a gente vem tentando trabalhar isso, porque a internet tá aí, tem muita coisa boa, mas também tem muita falácia. Eu acho que um ponto importante aí que está chegando ao fim do episódio é reforçar que esse é o nosso objetivo, né? A gente traz diversos profissionais para tentar ancorar informações de qualidade e reforçar essa necessidade de diagnóstico e principalmente do estímulo precoce. A pergunta que ainda não foi respondida da live, que eu estava dando uma revisada aqui, fala sobre classificação. É muito comum o paciente, doutor, e aí, o meu filho é nível 1, 2, grau 1, 2, 3. Pode trazer pra gente como é que é feita essa classificação do espectro autista e como isso interfere na tomada de decisão terapêutica? Muito, muito boa pergunta, porque assim, a pergunta muitas vezes é, meu filho tem 1 ano, 1 ano e meio, foi diagnosticado agora, porque cada vez está sendo mais precoce. Então, já existem diagnósticos que estão sendo dados entre 9, 10, 11 meses. Por quê? As características estão tão acentuadas, tão presentes, desde sempre, desde o nascimento, que esse diagnóstico é feito realmente muito precoce. Então, assim, aí como caracterizar dentro de uma faixa etária que ele tem o nível de suporte 1, 2 ou 3? Ou que antes colocado grau leve, moderado, severo, né? Houve uma mudança desse processo. Rafa falou no início, né, que antes os diagnósticos de TEA eram tidos como esquizofrenia, mas no DSM-3 eles eram excludentes. Então, ou ele tinha autismo, e aquele autismo altamente clássico, isolamento total social, não existia comunicação nenhuma, ou ele era esquizofrênico. Então, eles eram excludentes. Então, não tinha como ter TEA. No contexto que a gente tem, né, desse espectro, né, dessa quantidade de diferenças. Então, nessa graduação, hoje o manual nos traz 3 níveis de suporte. Ele não traz mais a graduação de leve, moderado, severo, traz em nível de suporte. O quanto ele vai precisar de suporte para o desempenho das suas atividades de vida. Sejam elas atividades de vida diária, as suas atividades acadêmicas. E aí ele coloca nível 1 de suporte. Pessoas que precisam de poucas ou quase nenhum suporte para desenvolver suas atividades. O Dr. Luiz falou, né, que teve um colega foi o Dr. Daniel, né, que falou que ele desenvolveu a parte de informática, se sentia diferente, mas ele conseguiu desenvolver várias áreas. Então, dentro disso, ele, muito provavelmente, nível 1 de suporte, cognição preservada, não tinha comorbidades associadas que precisavam ser tratadas, porque as comorbidades, muitas vezes, elas são muito mais acentuadas do que o próprio TEA. Por exemplo, meu filho, hoje ele tem 9 anos, é não vocal. Meu filho não desenvolveu a fala. Então, meu filho tem TDAH, tem DI, tem transtorno de processamento sensorial e hoje não mais, mas já teve transtorno alimentar. Na verdade, ele ainda tem restrição, mas hoje ele já se alimenta muito bem. Então, assim, as comorbidades, além da apraxia da fala e motora.
Então, a gente tem uma série de comorbidades associadas entre si que dificulta muito mais esse desenvolvimento dele na parte neuropsicológica. E acaba até se sobrepondo à UTEA, né? Sim, muitas vezes se sobrepõe à UTEA. E aí ele tem uma apraxia de fala, eu tenho uma apraxia motor, então dentro da apraxia de fala, a dificuldade de comunicação, até a comunicação não verbal, que seria o apontar, o solicitar, então coisas que seriam muito básicas no desenvolvimento, na parte de desenvolvimento. Então, o nível 1 de suporte é aquele que precisa ou precisou de pouco ou de pouca ajuda. Nível 2 de suporte, aquele que precisa de uma moderada auxílio e intervenção dentro das suas atividades de vida. E o nível 3 de suporte, aquele que realmente precisa de praticamente todas as suas áreas, eles precisarão de fato de ajuda, de suporte para desenvolver. Então, e o que quer dizer? Meu pequeno lá, que eu no começo da minha fala, meu pequenininho de 1 ano e meio, o que é que eu vou caracterizar? Ah, não, mas ele realmente tem muitas características, aí 2 anos, dentro da faixa etária realmente já era esperado que o nível de suporte dele com 2, 3 anos fosse alto, então eu não tenho como caracterizá-lo. Vai crescendo, a gente vai vendo esse desenvolvimento e a gente vai conseguindo verificar em qual suporte ele está. E ele transita, eu não posso dizer que um nível de suporte 3, ele vai se manter nível de suporte 3 o resto da vida. A intervenção junto da análise do comportamento, hoje a gente tem 28 práticas dentro da análise do comportamento, que são evidências, PBEs, né, práticas baseadas em evidências dentro da análise do comportamento, que elas estão aí exatamente para reduzir essas condições. E aí ele transita, ele vai ter uma área que ele vai precisar de suporte maior, seja ela a área acadêmica, e aí ele faz essa modelação de forma geral, mas ele pode transitar do nível 2 para o nível 1, do nível 3 para o nível 2, conforme a quantidade de estímulo que esse paciente tem. Então, a importância da intervenção ela é crucial. E aí, no caso, só para quem não está muito familiarizado, nível 1 é o que precisa de menos, 2 é intermediário e o 3 é o que precisa de mais. Isso. Existe só 3 níveis, teoricamente, atualmente. Atualmente, sim. Tá. E aí, o paciente que, independente do nível, ele pode ficar oscilando, uma determinada fase da vida ele era 3, foi para 2, aí foi bem estimulado, ficou em 1. E aí, esse estímulo do ABA, ou da terapia cognitiva comportamental, é para o resto da vida? Por quanto tempo que fica? O acompanhamento é por um determinado momento? Como é que é? Essa é uma das questões, né? Que a Rafa até falou, né? Vai virar adulto e não vai precisar? Não. Ele vai precisar, principalmente se ele for nível 3 ou nível 2 de suporte, ele vai precisar de intervenção para o resto da vida. Hoje ele vai precisar de uma intervenção psicológica. Amanhã ele vai precisar de uma intervenção de um TO, que ele vai auxiliar ele nas atividades de vida diária. Então, ele vai auxiliar em como eu facilito o caminho dessa mente neurodivergente para que ele possa ter condições de fazer as suas atividades com o menos suporte possível. Então, dentro dessa perspectiva, nós temos exatamente terapia que vai... Aí a gente diz, mas e o nível 1 de suporte? E aí o nível 1 de suporte, se a gente fosse caracterizar pela questão afetivo-cognitiva, ele tem uma percepção social maior, ele tem uma percepção cognitiva maior, ele percebe todos os contextos sociais que o envolvem, e aí ele tem várias comorbidades que vão começar a aparecer, sejam elas ansiedades, sejam elas depressão, e aí dificuldades relacionais que ele vai ter, não é porque é nível 1 de suporte que é leve, não é porque é nível 1 de suporte que é fácil. Uhum. Né? Ele desenvolveu dentro da sua perspectiva ali, dentro do neurodesenvolvimento do que era esperado, condições para ter menos suporte, mas não quer dizer que ele não precise e não quer dizer que essa terapia ela possa ser interrompida. É bem mais difícil, né, de ser diagnosticado, e isso ainda acaba trazendo mais dificuldade, porque como é mais difícil ser diagnosticado, ele atrasa. Ele atrasa o diagnóstico, e aí ele vai
crescendo e vai encontrando essas dificuldades e não vai sabendo lidar com isso, porque não tem uma definição do que ele tem, e aí vem várias questões, inclusive isso que a Nusca trouxe, a questão da ansiedade, de uma síndrome do pânico, de uma depressão, aí entra a questão do bullying, que acaba, que tipo, por ele agir de uma forma diferente e não saber o que traz essa diferença para ele, as pessoas acabam fazendo apontamentos inadequados, e acaba sendo mais difícil. O povo acha que porque é nível 1, né, é simples. Não, eu vejo família chegar pra mim e falar assim, ó, eu trazer uma situação assim que é altamente fora de um padrão social. Os coleguinhas pedindo pra criança baixar o short, porque em outro momento ele estava na escola, não conseguiu chegar ao banheiro, baixou o short e fez xixi. E aí os coleguinhas da escola mandando ele baixar a roupa, porque ele não entendia o contexto social que aquilo gerou, mas os coleguinhas fazendo bullying. E ele não... Então, assim, o nível 1 de suporte, ele vai precisar de um olhar diferenciado. O nível 2 e o nível 3, a gente acaba tendo um olhar muito mais assertivo, porque a gente vê ali que as dificuldades estão presentes e elas são muito bem caracterizadas. Então, ela está ali. Ele tem dificuldade na aprendizagem e a gente aplica um teste e verifica o que é que a gente vai precisar intervir diretamente. A gente vai para o nível 3 de suporte, a gente vai principalmente para as AVDs. Principalmente, a gente traz uma intervenção hoje dentro da análise do comportamento que ela é, de fato, voltada para aquela pessoa, dentro daquilo que eu faço um curso e ele traz, assim, uma coisa que eu achei muito, muito fantástica, que é o que é essencial. O que é necessário, o que o que faz parte e aquilo que é supérfluo. E ele divide a hierarquização daquilo que deve ser ensinado. Isso serve para qualquer área que a gente vai aplicar, seja para a área de nutrição, seja para a área da psicologia. Então, o que é extremamente necessário. Não, mas o que se não está no contexto que vai ser necessário para ele. E o que é extremamente necessário? Segurança. Primeiro item. Então, a gente vai dar segurança alimentar, como a Rafa falou, ele está passando por um processo ali de nutrição ou de outros. Então, a gente olhar para esse ser com essa individualização. Legal. A gente está chegando no final do nosso podcast. Luiz, ainda tem alguma pergunta? Já finalizaram. Eu queria agradecer a participação da Nusca, da Rafael. E aí agora, nesse momento, a gente costuma deixar um momento para vocês deixarem as considerações finais. Vou começar pela Nusca e depois a Rafael fala, tá bom? A Nusca, com você. Eu queria primeiro agradecer o convite. A Rafa sabe, eu sou muito militante, né, dentro da área. Depois do diagnóstico do meu filho, eu mudei de área. Eu sou fisioterapeuta de formação. E mudei de área, comecei a estudar análise do comportamento e fui fazer mestrado, né? Eu sou neurocientista, na verdade, eu tenho um mestrado em neurociência cognitiva e comportamento exatamente por isso, porque a necessidade que eu vi, né, que eu comecei a ver dentro da minha família e vi a necessidade de outras famílias, eu me via olhando para as famílias que não conseguia trazer uma condição de terapia que pudesse proporcionar um prognóstico futuro, né, social para aquela criança, e aí eu comecei a me interessar pela área, adentrei na área. Então, assim, eu venho falar aqui agora como mãe. Como mãe, eu venho para dizer assim, viu que o padrão da sua criança não está dentro do esperado? Vá atrás, procure, porque assim, eu vou trazer meu caso de novo. Eu chegava para pediatra e dizia assim, isso aqui tá acontecendo no meu filho. E não, tá super normal, pode esperar. Consulta novamente, isso aqui não tá, a fala não tá vindo, o que tá para esperado para a idade não tá vindo. Não, é porque convive só com adultos, põe na escola. Então, viu, né, presenciou que não tá, comparou com o priminho, com os coleguinhas e tá muito diferente, procuram a intervenção. Procura estimular, vai lá no pediatra, vai no neuro, leva em quem tem um pouco mais de informação,
para tentar trazer para essa criança uma qualidade de vida quando adulto. Porque essa qualidade de vida, ela vai perpassar pela fase da infância e da adolescência, e isso vai ser diretamente reflexo social e da sua família, né? De como sua família se comportou nesse processo de estimulação. Era isso que eu queria deixar, e agradecer vocês pelo convite e dizer que precisou, a gente vai estar aqui para falar cada vez mais. Obrigado. E aí você, Rafa? Então, queria agradecer essa dupla, né, maravilhosa. Eu me sinto num espaço seguro, onde pessoas estão comprometidas com a ciência, né? Então, é muito importante a gente ter isso. Num mundo que a gente está hoje, que tem acesso, as pessoas têm acesso a tanta informação, mas qual a qualidade da informação? Então, é um espaço que eu me sinto segura, né? Recomendo às pessoas que acompanhem, e que a gente possa disseminar cada vez mais o que a gente tem já posto, né? Análise do comportamento, intervenção na área sensorial, nas questões alimentares, porque muitas vezes a gente vai negligenciando ali, até mesmo de forma inconsciente, e acaba tendo perdas, né? Então, um espaço como esse, para a gente vir falar da importância da análise do comportamento, da seletividade alimentar, até mesmo de um transtorno alimentar que essa criança pode ser acometida, é muito importante. E que os pais, né, que são os principais responsáveis, eles lutem mesmo pelos direitos, né, diante de plano. Porque muitas vezes tem pais que, desiste ali na negativa de um plano. Mas quais são os recursos que ele tem? Então, sempre buscar informação mais segura para que eles possam ir atrás desses direitos, né? Desse tratamento mais adequado, e que essa criança ela possa evoluir e ter uma vida adulta tranquila, né? E isso é possível, sim, é um trabalho de formiguinha, né, Nusca? Mas é super possível, e aí a gente vê hoje as clínicas, né, que têm essa responsabilidade de estar trazendo profissionais que buscam realmente uma formação adequada para trazer o melhor para essas crianças. Então, é sempre bom trazer esse assunto, discussão. Acho que gera aí um podcast parte 2, né? O assunto é muito extenso. Muito vasto. E como a gente ainda está nesse caminhar, nesse processo, né, de buscar cada vez mais informação, tratamento e até mesmo a causa para o autismo, eu acho que ainda tem muito o que se conversar sobre isso, né? Tem muito o que se ainda a ANS, os planos, reconhecer, né, a importância que traz, porque uma vez que é negado e a criança deixa de ir para a terapia, quem está sofrendo esse prejuízo é a criança. Com certeza. Você que está acompanhando a nossa live, não esquece de fazer comentários. Caso tenha alguma pergunta, podem marcar os @ das duas terapeutas e elas vão poder responder. Não esqueça de acompanhar a gente no YouTube, no Spotify, no TikTok, o @ de Médico para Paciente. E, claro, seguir aqui as nossas queridas colegas, o @ Nusca Érica. E do Viver Autismo? @ Instituto Viver Autismo. Legal. E o meu é Rafaele Rocha, _Nutri, e a clínica que eu tô é a Estima Clínica. Show de bola. Legal. E claro, o @ Dr. Luiz Severo Neurocirurgia e doutor Daniel Martins com 2 S. No Spotify, não esquece de classificar a gente como 5 estrelas, deixar como favorito e encaminhar para todos. Forte abraço a todos, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.